estão? Tudo bem? Eu estou bem, Isabela. Obrigada por perguntar. Gente, estamos quase encerrando a semana, né? Hoje, quinta-feira, penúltimo dia de aula desta semana. E vamos lá. Hoje nós vamos fazer a correção, tá bom? Da atividade que eu passei para vocês ontem lá no Google Sala de Aula, página 332. Abram aí os livros de vocês na página 332 e vamos iniciar. Vamos iniciar, gente. Tem um texto, certo? Aí, para encerrar o capítulo, que é uma crônica argumentativa, desculpa, chamada o título do rock. Vamos lá iniciar. Alguém gostaria de ler esse texto? Quem poderia iniciar aí a leitura do texto? Vamos lá, gente. Toca uma campainha e há um estrondo em meus ouvidos. A empregada estava de folga. O remédio era atender o mau caráter que me batia à porta àquela hora da manhã. Vejo o camarada do bigodinho com o embrulho largo e enfeitado. É aqui que mora a senhorita Regina Cele? Digo que não e fulmino o importuno com um olhar cheio de ódio e sono. Mas antes de fechar a porta, sinto alguma coisa de íntimo naquele senhorita Regina Cele. Sim, há uma Regina Cele em minha casa, minha própria filha, mas apenas de 12 anos. Uma guria bochechuda ainda não merecia o título e a função de senhorita. Chamo o homem que já estava no elevador. Eram CDs. A garota encomendara um mundão de CDs numa loja próxima e pedira que mandassem as novidades, pois as novidades estavam ali, embrulhadinhas e com a nota fiscal bem às claras. Gemo surdamente na hora de assinar o cheque e recebo o embrulho. A garota dormia impune. O mundo podia desabar e ninguém a despertaria do sono 12 anos. Deixo o embrulho em cima do som e volto para a cama. Forçar o sono e a tranquilidade interior, abalada pelo choque tão matutino e fora de propósito. Quando ordeno os pensamentos e ambições no estreito espaço do meu pensamento e retomo o sono, em um sonho sem cor nem gosto, começa o rock. Anos atrás, começa o benguine. Mas o benguine passou de moda, e o swing, o mambo, o baião e outras pragas vindas de alheias e próprias pragas, pois aí estava o rock, matinal, cor de sangue e metal, inundando o dia e o quarto com sua voz rouca, seu compasso monótono e histérico. Purgo honestamente meus pecados, e lembro o pai que me aturava a mania pelos sambas de Ari Barroso. O velho não dizia nada, mas me olhava fundo e talvez tivesse ganas de me esganar, mas me aturava e aturava o meu Brasil brasileiro. Hoje, aturo o rock. Vou ao banheiro, lavo o rosto, visto um short e vou para a sala, disposto a causar boa impressão à senhorita Regina Cele, que de baby doll, esbaforida, se degringola ao som de luz. Oh, desculpa, de U2. O tapete já fora arrastado e amarfanhado a um canto. Meu castiçal de prata foi profanado com a cara de um tipo até simpático
que naquela manhã ganhará alguma coisa à custa do meu labor e cheque. A senhorita Regina Selle tem a cara afogueada, os pés e as pernas avançam e ficam no mesmo lugar. O corpo todo treme, até que ela me estende o braço. Vem, papai. O peso dos meus invernos e minhas banhas causa breve hesitação, mas ali estamos eu e a senhorita Regina Selle, uma menina que ainda pego no colo e aqueço com meu amor e o meu carinho. Quando ela tem medo do mundo ou de não saber os afluentes da margem esquerda do rio Amazonas na hora do exame, ela me chama e me perdoa. Então, aumento o volume do som, espero tal do U2, dá um grito histérico e medonho, e esqueço o cheque, a vida e a faína humana rebolando neste cansado corpo pasto de espantos, até que o fôlego e o U2 acabem na manhã e no sono. Ok, Roger, tudo bem. Gente, como vocês puderam ver aí, né? Esse texto se trata de que gênero, gente? Que gênero textual esse texto aqui do rock faz parte? Qual é o gênero textual que vocês percebem aqui? Se trata de que gênero? Exatamente, Isabelle. Se trata de uma crônica, né? Como vocês sabem, a crônica tem essa característica de tratar de diversos assuntos, podendo ser assuntos polêmicos ou podendo ser simplesmente assuntos do dia a dia. No caso aqui, ele tratou, né, o autor do texto criou uma crônica sobre um fato, né, que aconteceu no cotidiano de um pai que estava dormindo e ao abrir a porta, né, ao ir atender a porta, encontra-se com um homem cheio, né, de CDs que veio fazer uma entrega. E a filha dele de 12 anos, a senhorita Sally, como ele chama aí, né, como o entregador chamou-a, ela comprou vários CDs e o rapaz veio entregar, né, o entregador veio entregar na casa desse senhor e ele recebeu e teve que pagar, né, já que a filha só tinha 12 anos. E ele começa a lembrar da infância dele, que o pai dele tinha que ficar aturando as coisas que ele gostava. Aí o que é que ele pensa? Que agora ele tem que aturar o rock. Aí quando a menina acorda, vocês podem ver até uma imagem aí na página 333, ela chama o pai dela para dançar, né? E aí o pai dela diz o quê? Que esquece os cheques, esquece o dinheiro que gastou e vai se divertir com a filha. Então é uma crônica bem simples que fala, que narra o acontecimento de um dia de um pai, né? E de sua filha. Bem simples. As questões agora vão tratar desse texto, certo? Para encerrar aí o capítulo 8, certo? Por isso que é intitulado aí de Encerrando o Capítulo. Aí vamos à primeira questão, que diz o seguinte: como vimos, um dos principais traços da crônica é a narração originada de situações do cotidiano de seus autores. Nos parágrafos iniciais do texto do Rock, o autor utiliza recursos estruturais que contribuem para despertar a atenção de seus leitores, provocando interesse imediato pela situação inusitada que introduz o seu relato. Explique a estratégia usada e seus efeitos na construção da crônica. E aí, gente, o que é que tem no início dessa crônica, no início do texto, que prende o autor? Qual foi a estratégia aí do narrador, do escritor dessa crônica? O que foi que vocês colocaram? Vou começar a digitar aqui no chat, tá? Vou explicar, Isabelle. Ele está perguntando a vocês, né? O que é que tem aí no início da crônica que nos deixa curiosos para saber o que é que vai acontecer? Qual é a estratégia do autor dessa crônica para prender a atenção? Né? Vou citar aqui de maneira bem breve, eu digito já a resposta para vocês. Por exemplo, no início do texto, a gente sabe quem é Regina Selle?
né? A gente não consegue identificar. Tem também aí o mistério, né? De quem, porque ele diz para o entregador, ele diz o seguinte: não, aqui não mora nenhuma Regina Celi, nenhuma senhorita, né? E quando o entregador vai embora, ele percebe o quê? Que o entregador estava falando de quem? Da filha dele de 12 anos. E aí ele fica surpreso e vai narrando esses acontecimentos, certo? Essas são estratégias do autor da crônica para nos prender à história. Vou digitar para você, tá certo? De uma forma completa, para vocês colocarem aí na questão número 1. Aí tá o início da questão, tá certo? O resto eu vou digitar para vocês. A resposta é um pouquinho grande, né? Vou passar muito tempo digitando. Copiem aí o início, certo? Quando vocês terminarem, aí eu termino de digitar para vocês copiarem, certo? Quem não conseguiu fazer aí essa questão. Então, vocês vão escrever isso. Ao iniciar o texto com a descrição vaga, o autor conduz seus leitores a um suspense marcado pela curiosidade. Aí eu vou dizer aqui o resto para vocês. Quando vocês terminarem de copiar, me deem um ok aí no chat, tá? Pronto. Aí vocês vão copiar o seguinte: depois de curiosidade, vocês vão colocar de desvendar, escrevam, de desvendar a identidade, de desvendar a identidade e a causa da visita recebida. Ponto. Tendo também o uso do pronome senhorita. Tendo também o uso do pronome senhorita. Vírgula. Que quebra a expectativa, que quebra a expectativa quando descobrimos que se refere à filha do autor.
que se refere à filha do autor. Pronto, gente. Alguma dúvida? Ótimo. Próxima questão. Segunda questão. De forma espontânea e bem-humorada, o autor retrata a questão das diferenças geracionais a partir de sua relação pessoal com a própria filha. Em qual parágrafo podemos identificar uma abordagem de maior teor reflexível a respeito do tema central? E qual a argumentação usada pelo autor para defender as suas ideias? Gente, essas diferenças geracionais significam o quê? As diferenças entre gerações, certo? Que ele trata lá no texto, que ele fala da filha, né, do que aconteceu, e ele lembra do que acontecia com ele, né? Em qual parágrafo ele faz isso? Em qual parágrafo a gente percebe que o autor fala sobre isso? Procurem aí no texto. E aí, pessoal, conseguiram identificar em qual parágrafo é? Vocês vão colocar no 7º parágrafo, vírgula. A reflexão acerca dos conflitos geracionais, a reflexão acerca dos conflitos geracionais intensifica. Se estiver rápido, vocês digam para diminuir, para eu falar mais devagar. Intensifica a partir do momento. Se intensifica a partir do momento que o autor se coloca no lugar da filha e relembra as diferenças de geração, que sofreu com o próprio pai. Que sofreu com o próprio pai. Ponto. Quebrando a expectativa do leitor. Vocês vão colocar. Quebrando a expectativa do leitor, vírgula. O cronista se rende ao rock. O cronista se rende ao rock e dança com sua filha.
e dança com sua filha. Ponto. Gente, é um pouquinho grande, tá? Essa resposta dessa questão, porque são várias questões, várias perguntas em uma, né? Ponto. O argumento que ele utiliza é que o seu pai, o argumento que ele utiliza é que o seu pai aturava os seus gostos, mesmo não simpatizando com eles. Ou seja, o pai dele, né, aturava na época que ele era adolescente as músicas que ele gostava, mesmo não simpatizando com elas, que nem aconteceu com a filha, né? Ele não gostava muito de rock. Mas aí ele lembrou que no tempo que ele era jovem, o pai dele também não gostava das músicas que ele gostava, né? Aí, esse é o argumento, né? Ele lembra-se que o pai aturava os gostos dele, mesmo não simpatizando muito, certo? Ponto. Acabou aí a questão número 2. Alguma dúvida, pessoal? Pode passar para a terceira questão. Vamos lá. Terceira questão. Releia o trecho abaixo. Chama o homem que já estava no elevador. Eram CDs. A garota encomendara um mundão de CDs numa loja próxima e pedira que mandassem as novidades, pois as novidades estavam ali, embrulhadinhas e com a nota fiscal bem às claras. A. Explique o uso da conjunção pois e o efeito causado por essa passagem no desenvolvimento da temática. Quando ele diz assim, gente, ó, eram CDs e a garota encomendaram eram CDs. A garota encomendaram um mundão de CDs numa loja próxima e pedira que mandassem as novidades, pois as novidades estavam ali embrulhadinhas e com a nota fiscal bem às claras. Qual é o efeito causado por esse pois, gente, nessa passagem, nesse trecho do texto? Foi o que vocês colocaram. Vocês vão colocar o seguinte. No trecho, abre aspas. Pois as novidades estavam ali, né? Fecha aspas. No trecho, aí vocês vão colocar esse trecho do texto, né? Pois as novidades estavam bem ali, entre aspas, tá certo? O termo assume um tom irônico. O termo assume um tom irônico, vírgula, marcado pelo atrito geracional do pai. Marcado pelo atrito geracional do pai. Vírgula. Que além de não apreciar tais novidades, vírgula, que além de não apreciar tais novidades, vírgula, terá que pagar pelos CDs. Terá que pagar pelos CDs adquiridos sem a sua concessão. Ou seja, né, a menina não pediu para comprar. Então, o pai, além de não gostar de rock, ainda ia ter que pagar pelos CDs que a filha pediu, comprou sem a permissão dele, né? Ponto.
Neste momento, vírgula, a intenção temática começa a ficar clara. A intenção temática começa a ficar clara, né? Quando ele... Pronto, gente. Alguma dúvida? Precisa repetir alguma coisa? Então, quando ele diz aí, né? Eram CDs. A garota encomendara um mundão de CDs na loja próxima e pediria que mandassem as novidades, pois as novidades estavam ali, embrulhadinhas e com a nota fiscal bem às claras, né? É, nesse termo, nesse trecho, o pai usa essa expressão com o cronista, né? Como um ar de ironia, né? Como é que ele percebe? A filha não pediu para comprar essas coisas, mas ele percebe que a filha comprou um monte de CD e ainda pediu para que trouxesse as novidades, né? Que tinha lá na loja dos CDs, porque ele diz o quê? Que as coisas estavam bem embrulhadinhas e a nota fiscal estava bem às claras. Ou seja, né, ele estava vendo o tanto de dinheiro que ele ia ter que pagar por todas aquelas coisas que a filha tinha comprado sem a autorização dele. Além de não gostar de rock, ele ainda ia ter que pagar pelos CDs de rock, né? Que ele não gostava. Bem, as novidades estavam embrulhadinhas e com a nota fiscal bem às claras. Tendo em vista o conhecimento linguístico que trabalhamos, que relação de sentido podemos observar no termo destacado? Explique. Quando a gente coloca aí embrulhadinhas e as claras, vocês percebem aí um sentido sinônimo ou um sentido contrário? Embrulhado e as claras. Tem sentido parecido ou contrário, gente? E aí, o que é que vocês acham? Quando eu digo assim, algo está embrulhadinho. Se eu tenho algo que está embrulhado, gente, eu consigo ver o que é que tem dentro do embrulho? Não, né? Mas se está às claras, significa o quê? Que eu consigo ver. Então, os termos aí em negrito são contrários. Aí vocês vão colocar o seguinte: há uma relação de antonímia, né? Ou seja, são antônimas. Há uma relação de antonímia. Ponto. Coloquem. Há uma relação de antonímia. Ponto. As novidades estavam escondidas, enquanto a nota fiscal estava à vista, né? Ele não sabia pelo que é que ele estava pagando. Aí vocês vão colocar. As novidades estavam escondidas. Falso. Você vai colocar uma relação de antonímia, né? São antônimas. Uma relação de antonímia. Aí, ponto. As novidades estavam escondidas e a conta, né? À vista, ou às claras, ou a nota fiscal. E a nota fiscal estava às vistas, né? É uma ironia. Porque ele não sabia o que ia pagar, mas ele ia ter que pagar, né? Pronto, gente, precisa repetir? Pessoal, hoje não vai ter atividade para casa, tá certo? Encerramos hoje aqui o capítulo 8 do nosso livro. E amanhã vocês vão estar com vocês, né? A gramática, tá certo? Amanhã nós vamos utilizar gramática, certo? Então, encerramos, né, o último capítulo do nosso livro. E amanhã nós vamos utilizar gramática, relembrar tudo que nós estudamos, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, tá certo? Que vai ser o conteúdo final da prova final de vocês. Desejo a vocês, pessoal, uma boa tarde. Cuidem-se, fiquem com Deus.
Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.